Hoje eu gostaria de estar compartilhando de um texto que nós temos aqui, lá em Josué, no capítulo 10. É um momento aqui interessante da história de Israel e que traz para nós aqui um ensinamento muito poderoso também a respeito do agir de Deus. E que eu queria que você também compreendesse esse agir de Deus. Da mesma forma, né, o nosso Deus ele não mudou, ele continua o mesmo. Nós servimos o mesmo Deus. Então, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Josué. Amém? Amém está fraco, gente. Amém? Então, Josué, lá no capítulo 10, a partir do versículo 12, diz assim: No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué orou ao Senhor em alta voz, que o sol pare sobre Gibeon, e que a lua fique onde está, sobre o vale de Aijalon. E o sol e a lua ficaram parados, até que o exército de Israel terminasse de destruir os seus inimigos. O livro dos justos faz uma descrição mais detalhada deste fato. Assim, o sol parou nos céus e não saiu por quase 24 horas. Nunca antes nem depois houve um dia como esse. Pois o Senhor fez parar o sol e a lua, atendendo ao pedido de um homem. Certamente o Senhor estava lutando por Israel. Amém? É esse o texto que nós estaremos aqui meditando, e que Deus ele possa falar ao teu coração nessa noite, para nós realmente meditarmos. O tema para nós é: tudo é possível no poder da oração. Amém? Tudo é possível no poder da oração. Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos a nossa vida no Teu altar e cremos, ó Deus, que o Senhor tem palavra rema ao nosso coração. E eu creio, ó Deus, que nessa noite também o Senhor prepara para nós aqui um tempo do Kairós Teu, ó Deus, um tempo, Pai, que Ele invade o nosso Cronos, Ele invade esse tempo que nós vivemos e traz para nós uma novidade de vida, Pai. Traz algo poderoso da parte do Senhor aos nossos corações. Eu peço a Deus que nesse tempo, o Teu Espírito, Ele venha, Senhor, a estar falando conosco, esteja direcionando o nosso coração, e que a nossa fé, Pai, nessa noite, ela seja aumentada, Senhor, porque nós cremos no poder da oração. Nós cremos que tudo é possível, Pai, e nós queremos realmente viver e caminhar por essa fé. Seja conosco, Pai, direciona-nos, é o nosso pedido e nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Então, Josué, ele usou a fé, e o texto ele fala que o sol parou por causa de um homem. E muitas vezes as pessoas elas acham que Deus está muito ocupado, né, para não nos observar e nos tratar individualmente, com amor e cuidado. E aí você olhar para um texto desse e ver o Senhor atendendo a oração de um homem, né, e a gente perceber por quê e de que forma que Deus veio agir. Só para a gente entender um pouco o contexto dessa história, ela começa lá no capítulo 9, eu vou ler aqui um trecho do capítulo 10, mas a gente vai tentar entender um pouquinho o que estava acontecendo nesse momento. Então, do versículo 5 até o versículo 6, diz assim: Então estes 5 reis amorreus de Jerusalém e de Hebron, e de Jarmute, e de Laquis e de Eglon, uniram seus exércitos para um ataque conjunto a Gibeon. Cercaram Gibeon e lutaram contra ela. Os homens de Gibeon mandaram logo mensageiros a Josué, que estava acampado em Gilgal.
venham socorrer os seus servos, venham nos livrar depressa, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se uniram com seus exércitos contra nós. Então, a situação aqui, ela envolvia uma cidade chamada Gibeon, e se nós lermos um pouquinho esse período, esses capítulos de Josué, a gente vai perceber que Josué ele está vivendo aquela fase da conquista, porque o povo de Deus ele estava entrando na terra prometida, e ele estava passando por cada lugar, e eles estavam conquistando. Só que nesse processo, nessa caminhada do povo de Deus, depois que eles passam por uma cidade, o nome dela é Ai, a gente vai ver que eles encontram essa caravana, uma caravana de pessoas que estavam vestindo roupas velhas, que estavam com pão embolorado na sacola, e com odres gastos, E quando essa caravana encontra com o povo ali, com Josué, eles pedem uma aliança com Josué. E eles dizem que eles estão vindo de muito longe, e que eles ouviram falar do povo de Israel, quando eles agiram no Egito, a saída deles do Egito, e eles vieram de muito longe para conhecê-los, e que eles queriam ter uma aliança com eles, E aí o Josué e ali o povo de Israel, eles acabam aliançando com esse povo. Eles falam assim, olha, quando nós saímos lá da nossa terra, o nosso pãozinho estava quente. E agora ele está seco e embolorado. E mostrava o pão embolorado para eles, E eles acabaram entrando nessa história e fizeram realmente uma aliança com esse povo de Gibeon. E a gente vai perceber que mesmo quando existem essas artimanhas, essas situações que envolvem, o poder de Deus, ele se manifesta para abençoar. Quando eu estava aqui ouvindo a palavra introdutória, falando a respeito do servir, eu acredito que Deus, ele cria oportunidades para você servir. E eu creio que nesse texto, a gente vê aqui que houve uma oportunidade de Deus para que Josué também servisse era uma cidade chamada Gibeon. Esses homens que estavam maltrapilhos, eles não tinham vindo de longe. Eles eram da próxima cidade, aonde o povo de Deus estava chegando, lá o povo de Israel estava chegando. Então, eles não agiram de forma correta, mas o povo de Israel, eles honraram seu compromisso. Só que eles tiveram ali, por eles terem se posicionado e se aliançado com Israel, que todos os reinos que estavam à volta, eles se juntaram, porque a cidade de Gibeon era uma cidade muito grande, e tinha muitos guerreiros. E aí os reis em volta, eles se juntaram e foram todos contra Gibeon. E aí Gibeon, mais do que depressa, gritou por socorro. E gritou por socorro para Josué, para que Josué fosse socorrê-lo. Josué fosse servi-lo, vamos usar essa palavra, E aí eu vejo aqui um cuidado muito grande de Deus, porque Deus, ele envia o seu povo, Deus, ele tem um propósito com o seu povo, e quando Deus tem um propósito com o seu povo, mesmo quando ele está em uma situação que ele teve que honrar um compromisso, Deus, ele continua agindo para glorificar o seu nome, porque ele tem um propósito com a nossa história, ele tem um propósito com a nossa vida. Então, eu creio, eu coloquei como primeiro ponto para nós aqui, que andar com o Senhor atrai o impossível. Você decidiu andar com o Senhor, você atrai o impossível. Aquele povo de Gibeon lá, eles decidiram ali aliançar com Israel, aliançar com Josué, e o impossível acompanhava a Josué. E aí, naquele momento de dificuldade grande, onde eles estavam sendo ali atacados, e eles clamaram por ajuda, quando Josué chega, o impossível de Deus chega junto. E eu creio que é assim com as nossas vidas também, porque Deus, ele tem promessa, Deus, ele tem palavra ao nosso coração, o Senhor, ele tem um cuidado, e ele vai agindo. Só para a gente ter uma ideia do impossível de Deus ali, a gente falou um pouquinho a respeito do sol e da lua que pararam por quase 24 horas. Mas se a gente ler o texto um pouquinho antes, lá no versículo 10, ele diz assim,
É Josué 10, versículo 10, versículo 11. Ó. O Senhor fez com que essas forças inimigas ficassem em pânico, causando grande confusão, de modo que o exército de Israel matou grande número em Gibeon e perseguiu os demais até Bet-Oron, Azeca e Maquedá, destruindo os amorreus pelo caminho. Aqueles que conseguiram fugir e chegar perto de Bet-Oron, quando iam descendo para lá, foram mortos por grandes pedras do céu, lançadas pelo Senhor sobre eles até Azeca. Na verdade, mais gente foi morta pela chuva de pedras do que pelas espadas dos israelitas. Então, a gente lendo todo o texto, né, a gente leu a última parte que é do sol e da lua, mas se a gente lê um pouco antes, a gente vê que Deus já está agindo poderosamente, que Deus já está fazendo algo tremendo, porque aqueles amorreus, eles se juntaram todos e eles queriam destruir Gibeon. Gibeon clama por ajuda. Josué, ele vai ao seu encontro para ajudá-los. Quando Josué chega, o impossível de Deus chega junto, porque Deus começa a pelejar, porque Deus tem propósito. O impossível, ele está conosco, né? Ele anda, né, conosco. Quando nós decidimos andar com Deus, o impossível, ele anda conosco. E aí a gente olha aqui e vê que Deus está agindo, que Deus está destruindo os inimigos, e até o texto, ele fala de pedras sendo lançadas. Eu não sei se você consegue imaginar isso, mas eu acredito que eles amorreus falaram, onde nós fomos se meter, né? Com quem que nós fomos mexer? Né? Porque até pedra do céu começou a cair sobre eles. Então, foi uma luta assim terrível, né? Onde o próprio Deus estava agindo e fazendo coisas ali terríveis. E aí a gente vai vendo esse impossível, e eu queria realmente que você colocasse no seu coração isso, né? Que quando você decide andar com o Senhor, você atrai o impossível para a sua vida. A irmã Sônia estava testemunhando aqui, e ela estava falando, né, sobre posicionamento, né, decisão e posicionamento. E eu creio que decisão e posicionamento tem tudo a ver com impossíveis. Quando você decide, né, frequentar uma igreja, quando você decide adorar o Senhor, quando você entrega a sua vida para Jesus, firme seu passo e decida realmente andar com o Senhor. Porque o impossível de Deus, ele vai nos acompanhar. As maravilhas, né, a ação poderosa de Deus, ela vai estar presente. Porque eu creio que existe um propósito. E quando tem um propósito, Deus, ele age. Eu coloquei como um segundo ponto para você pensar aqui, que eu coloquei como assim, ó, creia no poder da oração com propósito. Porque a oração de Josué, ela tinha um propósito. Então vinha vindo ali a questão daquela invasão, deles estarem socorrendo aquele povo, né, deles estarem pelejando, de Deus estar agindo. Só que Josué, ele vai olhando, ele vai vendo que o dia vai começar a passar, que o dia vai começar a escurecer. E a hora que esse dia terminar, ele calculou que eles não iam conseguir terminar tudo aquilo. E aí o que ele faz? Ele pega aquele propósito e coloca diante do Senhor, e fala, Senhor, segura o sol e trava a lua, porque a gente vai pelejar até o fim. Nós vamos terminar o que nós começamos. E Deus, ele atendeu a oração de Josué, e realmente ele parou o sol, e parou a lua. E o texto fala que quase 24 horas, né? O tempo foi prolongado de um dia, até a vitória ser completa. Então, Josué 10, 12, ele fala bem isso, ó. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué orou ao Senhor em alta voz, que o sol pare sobre Gibeon, e que a lua fique onde está, sobre o vale de Alijalon. O que chama atenção nisso, irmãos? Que a oração de Josué, ela não foi uma oração escondida,
ela não foi uma oração silenciosa. Josué, ele não orou em pensamento. O texto fala que naquele calor da batalha e naquele agir poderoso de Deus e no propósito que ele tinha, ele parou no meio do povo e ele orou em alta voz para que todos ouvissem. Ele declarou essa oração em alta voz, porque ele cria naquilo que Deus ia fazer. E Deus atendeu a sua oração, porque ela estava cheia de propósito. Que você seja ousado em Deus, que você seja corajoso, como Josué, porque a gente sabe, irmãos, que para conquistar as promessas, sempre haverá batalhas. Às vezes, quando a gente ouve as pessoas falarem a respeito de promessas, a impressão que dá é que elas sempre virão muito fáceis, porque é promessa. Então a pessoa fala assim, porque a promessa é fácil, é porque a promessa vem, como diz o dito popular, de mão beijada, não é? É promessa, né? O nosso Deus é Deus de promessa. Senhor, dá o que o Senhor prometeu, né? Mas eu não acredito assim, irmãos. Eu acredito que para nós conquistarmos promessas, sempre haverá batalhas, porque sempre vai ter algo contra, sempre vai ter alguma oposição. Se não for uma oposição de fora, é uma oposição de dentro, do nosso coração, muitas vezes com incredulidade, com resistência. E aí a gente tem que travar uma baita de uma batalha dentro do nosso coração, para ele realmente se abrir para aquilo que Deus tem para nos entregar como promessa. E aí eu olho para esse texto e vejo aqui que Deus tinha uma promessa com Josué, porque o Senhor já tinha chamado ele lá no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, ele está aqui na tela para nós. E quando o Senhor chamou ele, o Senhor já deu para ele todas as coordenadas de como ele deveria agir. Então, ele tinha promessas. A promessa, ela começa já na fé no coração dele, quando ele estava lá como espia, lá no deserto. E ele vai e vê e sonda a terra, e ele volta, ele fala do que ele viu, ele declara a confiança dele em Deus, mas o povo endurece o coração e fica lá andando em volta no deserto, e somente Josué e Caleb, né? Como aqui em homenagem ao nosso grupo, né, Caleb, só os dois que permanecem com fé naquilo que Deus prometeu, na promessa. O restante, eles já começam a ser derrotados, já naquela situação. A primeira batalha deles começou ali, na incredulidade deles. Mas os dois, eles permanecem firmes, passa todo aquele tempo. Quando eles começam a entrar na terra da promessa, né, Moisés, ele já não vai entrar, né, na terra da promessa. Josué é levantado como líder da nação, é ele que vai conquistar, é ele que vai tomar a terra, que vai chegar na onde que era a promessa. E aí o Senhor fala algumas coisas para ele, e o Senhor diz assim para ele, ninguém será capaz de impedir a sua marcha, enquanto você viver, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o abandonarei, nem deixarei de ajudar você. Seja forte e corajoso, você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. É importante que você seja forte e valente, e que tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo o que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. O Senhor, ele disse a ele, olha, tem promessa, mas seja forte e corajoso. Tem promessa, mas olha, ninguém será capaz de impedir a sua marcha. Seja forte e corajoso. O Senhor falou diversas vezes para ele isso. Porque ele ia ter que enfrentar batalhas. E qual que é o maior problema hoje das pessoas, elas não conseguirem seguir adiante, não conseguirem caminhar?
as pessoas elas desistem muito rápido, elas param muito rápido no meio do caminho, elas se esquecem daquilo que Deus prometeu diante da dificuldade. E o que Deus ele nos diz nessa noite? Seja forte e corajoso, sabe, nada vai impedir a sua marcha, seja obediente, observe a palavra, vença os seus inimigos, seja o seu próprio eu, seja a oposição naquilo que onde você vive, né, ou onde há coisas que querem roubar a sua fé, roubar a sua convicção em Deus. Mantenha-se firme, porque Deus tem promessa. Josué tinha promessa, e ele entendia que ele precisava cumprir com aquilo que ele tinha se comprometido ali com Gibeon. Ele foi lá enfrentar aquele inimigo, porque ele tinha um compromisso com Gibeon, mas ele tinha um compromisso maior com o próprio Deus, que estava ali honrando a sua marcha, porque ele estava sendo obediente ao Senhor também. Então o Senhor estava com ele, o Senhor é aquele que foi jogando as pedras, que foi desbaratando o inimigo. E aí naquele ato ali, assim, de uma oração muito poderosa, não sei se você já quis fazer uma oração dessa, não é? De querer um dia maior. Normalmente a pessoa fala assim, que acabe logo esse dia, né? Tem gente que quer reduzir o dia, né? Mas aqui, Josué, ele queria aumentar o dia. Eu acho que essa questão de reduzir o dia e aumentar o dia tem um pouco a ver com expectativa, né? Onde você está otimista ou pessimista, né? A pessoa que está meio desanimada, vai falar, não vejo a hora de acabar esse dia, né? Mas aquele que está convicto, fala assim, não, eu vou vencer. Não, mas eu preciso ir até o fim. Eu preciso terminar isso que eu comecei. Senhor, aumenta esse dia. Aumenta esse dia. E Josué, ele pede isso com fé. E a gente vê que realmente o Senhor, ele respondeu à oração de Josué. Então, não se esqueça disso. Para conquistar as promessas, sempre haverá batalhas. Seja forte e corajoso. Amém? Quando essa frase, eu gostei muito, né? Eu queria até que a gente pudesse ler junto ela, pode ser? Vamos ler juntos? Olha lá. 1, 2, 3. Quando... Copiou? Quando... Mais uma vez, presbítero? Vamos lá de novo, ó. 1, 2, 3. Amém? É assim que acontece, irmãos. Porque Josué, quando ele recebe tudo aquilo do Senhor, as promessas e o que ele deveria ser, ele estava levando a sério aquilo que Deus estava falando. Ele estava levando a sério a voz do Senhor. Quando ele vai lá para enfrentar Gibeon, o Senhor fala para ele, vai que eu estou com você. Eu estou entregando eles na mão de você. Tá com você. Eu estou nisso. Ele levou a sério a voz do Senhor. E aí quando ele para no meio de todo mundo e ele faz aquela oração, para o sol e para a lua, Deus falou, opa, ele me leva a sério. Eu vou levar a sério o que ele está falando. Vou honrar a sua oração. E aí vai bem naquela imagem que eu coloquei. Dá para voltar um pouquinho a imagem do tema? Quando eu vi essa imagem, eu entendi que ela tinha tudo a ver com o que nós íamos falar hoje. Dá para voltar aí? Isso. Essa imagem, né? Dessa mão assim, segurando o sol. Foi isso que Deus fez, não é? Deus segurou o tempo. Deus manteve o dia. Às vezes o cientista vai falar assim, mas o sol não é ele que vai, né? É a terra que vira. Mas não tem nada a ver isso, gente. Deus fez. Deus parou o tempo. De que forma que ele mexeu no universo, não importa.
O que importa é que Deus ouviu a oração do seu servo e ele segurou o sol 24 horas ali quase, né? Para que Josué tivesse a sua vitória completa. Então, Deus ele pode mexer no tempo da tua história, no tempo da tua vida, sabe? Para te dar uma vitória. Deus ele pode. Deus pode invadir. Eu na oração inicial falei sobre o Cronos. E o Cronos é o nosso tempo de relógio. É esse que não perdoa. Tem um relógio ali que ele está assim, ó, o tempo todo virando ali, ó. Não sei se vocês já viram ali atrás. É um cronômetro. Esse é o Cronos. O Cronos está ali o tempo todo. Mas Deus, ele é tão poderoso e maravilhoso que ele entra nas nossas vidas para fazer coisas sobrenaturais e ele traz o kairós dele, que é o tempo dele, que é um tempo que envolve a eternidade, que é o sempre. E ele invade o nosso Cronos e ele faz obras poderosas na nossa vida. Eu creio nisso. Então, sabe, que você entenda, né, esse processo de levar a sério a voz de Deus. Porque ele leva a sério a sua oração, não é? Não são orações vazias. Quarto ponto que eu queria que você meditasse. Qualquer coisa pode acontecer, mesmo que pareça impossível para o homem. Josué, ele teve a vitória completa naquele dia. Foi completa. Deus, ele deixou ali, ele agiu, ele fez, e Josué teve a vitória completa na sua vida, não é? E aí, eu vejo dois tipos de pessoas. Existem pessoas que decidem viver por conta própria, e outros preferem confiar em Deus. É assim. Existem pessoas que decidem viver por conta própria. Eu me garanto, eu faço, como nós ouvimos aqui na quarta-feira passada, né? Sobre as atitudes lá, né? É minha mão, é meu braço, né? Eu dou um jeito, eu projeto, eu trabalho, eu ganho dinheiro, não é? Tem gente que prefere viver por si próprio, por conta própria. Mas tem outras que preferem confiar em Deus. Eu sou uma dessas, e você? Eu prefiro confiar em Deus. Confiar em Deus é melhor. Confiar em Deus é melhor. Nunca houve um dia como aquele. Foi que aqui a carta, o livro de Josué, ele relatou. Nunca houve um dia igual àquele. Ficou marcado na história. Ele foi até escrito num outro livro, que chama Livro dos Justos, que é um outro livro que existia na época, lá, alguma coisa que tinha lá, relatando essa história sobrenatural. Eu creio que Deus ele tem coisa sobrenatural para fazer no nosso tempo também. Ele tem coisa sobrenatural para fazer na sua vida e na minha. Eu creio nisso, irmãos. E eu profetizo isso nessa noite aqui, em nome de Jesus. Amém? Recebe isso em nome de Jesus, porque Deus tem poder para fazer isso. Não é? E aí, na hora difícil, eu creio que existem um só caminho para nós seguirmos. Porque existem horas difíceis. Como eu falei que as promessas, elas sempre têm a batalha, né? Existem horas difíceis. Pode ser que hoje você esteja vivendo uma hora difícil, não é? Pode ser que você esteja vivendo um tempo difícil. E tempo difícil por quê? Há uma situação que aos seus olhos ela é impossível. E por isso ela se torna difícil. Mas existe uma saída, e é a saída que nós estamos falando aqui desde o começo, que é o poder da oração, que move o impossível, como moveu com Josué. E eu creio que na hora difícil só existe uma saída: oração. Amém? Para a gente, antes de nós orarmos juntos aqui, eu queria compartilhar com vocês um texto de Abacuque. Um texto que eu gostei muito, ele está aqui na tela. E ele fala um pouquinho também a respeito do sol e da lua. E ele relata um pouco dessa história. Ele diz assim, a partir do versículo 9. Todos viram o seu poder. O Senhor pega o arco
e pede muitas flechas para encher a sua aljava. E as fontes brotarão da terra quando o Senhor ordenou. Os montes viram isso e tremeram. Grandes ondas de água avançaram. O grande abismo gritou, anunciando sua rendição ao Senhor. O sol e a lua, tão brilhantes, pararam em suas moradas, escurecidos pelo brilho de suas flechas e pelo fulgor de sua lança brilhante. O Senhor marchou pela terra com tremenda indignação, pisando as nações na sua ira. Saiu para salvar seu povo escolhido, para libertar o seu ungido. O Senhor esmagou a cabeça do líder da nação perversa, despindo-o da cabeça aos pés. O Senhor destruiu as suas próprias flechas aqueles que, vindo como um furacão, pensavam que Israel seria uma presa fácil. Montando nos seus cavalos, marchou o mar adentro. As águas se agitaram. Eu tremo ouvindo essas coisas. Meus lábios tremem de medo. Minhas pernas vacilam. E eu estremeço de pavor. Esperarei em silêncio o dia em que toda essa tragédia vai acontecer ao povo que está para nos invadir. Embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso, e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos eles morram nos pastos, e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. E aí a última parte. Todos virão o seu poder. O Senhor pega o arco e pede muitas flechas para encher sua aljava. E as fontes brotaram da terra quando o Senhor ordenou. Os montes viram isso e tremeram. Grandes ondas de água. Ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança sobre as montanhas. Amém? Esta oração de Abacuque, ela revela o poder e a soberania de Deus. Ele fala, descrevendo aqui tudo que Deus fez e a forma que ele agiu poderosamente, como um Deus de batalhas, um Deus que vence as nossas guerras, um Deus que faz obras poderosas no meio do seu povo, que vem para resgatar seu povo escolhido, que vem para fazer coisas tremendas. E ele diz, olha, eu tremo, né, os meus lábios tremem de pensar no que Deus vai fazer com esses inimigos. Como que Deus vai desbaratar esses inimigos? E aí ele termina dessa forma tão maravilhosa, dizendo, olha, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança sobre montanhas. Esse é o Senhor que nós servimos. Ele é um Senhor poderoso e forte, soberano. Ele tem o poder sobre todas as coisas. E nós precisamos realmente entender isso. O Senhor nos defenderá. O Senhor nos defenderá. É Ele que agirá. Leve a sério a voz de Deus. E Ele levará a sério as suas orações. Se coloque em pé nessa hora em nome de Jesus. Sua vida, ela deve ser movida por fé. E não por circunstâncias.
Porque muitas vezes as coisas, como Abacuque falou aqui, olha, é mesmo, né, ali com os currais, né, com a videira, com todas aquelas coisas todas não vingando, não estando bem, eu ainda confiarei no Senhor, eu ainda me alegrarei no Senhor, porque eu sei o Deus que eu sirvo, o Senhor poderoso, que move céu, que move terra, que para o sol, que para a lua. Esse é o Deus que nós servimos. Conta a história, e a gente não tem como trazer assim uma base forte a respeito dessa história, mas conta a história que a NASA ela estava fazendo os cálculos para a idade do universo, da Terra. Eles começaram a fazer as contas lá. E o negócio não batia. E não batia, e não batia. E estava faltando. O computador não conseguia processar. Até que um lá, que conhecia a Bíblia, falou, por acaso, será que não é aquele tempo lá de Josué? E aí eles começaram a pôr no computador lá, e viram que estava ainda faltando alguma coisinha. E aí, esse mesmo que conhecia a Bíblia falou assim, viu, mas tem mais 40 minutos lá do relógio de Acás. Quando Deus prometeu vida a Ezequias, um dos sinais foi que o relógio ia voltar 10 graus, né? O relógio lá de Acás. E aí, a gente percebe a soberania de Deus em todas as coisas, porque o Senhor ele tem o controle sobre tudo, sobre o tempo, sobre as nossas vidas, e sobre a nossa história. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual que é o desafio para a tua vida, eu não sei qual o exército de amorreu, ou do que quer que seja, que você possa estar aí enfrentando, ou que você está à mercê de enfrentar, mas eu quero que você nesta noite se posicione com fé, que você seja um Josué, né, cheio de fé e coragem, forte e corajoso, que você dê um passo nessa noite. Vem aqui na frente para a gente orar juntos. Coloca teu coração diante de Deus, coloca a tua causa diante do Senhor. Se é enfermidade, é problema de relacionamento, é na casa, é no trabalho, é com você mesmo. Que muitas vezes o maior inimigo, o maior gigante que a gente tem que enfrentar, está dentro de nós. E ele precisa ser vencido. E ele só pode ser vencido no poder do Senhor, o Senhor forte e poderoso. Nós vamos adorar o Senhor, e logo em seguida a gente vai estar orando. Queria pedir para os presbíteros, pastores, para estar ungindo com óleo no nome do Senhor. Nós ouvimos aqui o testemunho da Sônia.